Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Crianças, hoje é domingo de manhã, dia de aprendermos mais sobre a palavra do Senhor e que Ele tem nos ensinar, dia de começarmos mais uma aula. E antes de iniciar, eu quero mandar um grande beijo para o nosso pastor da nossa congregação Tereza e Cristina e a toda a turma Florescer, todas as crianças da turma Florescer. Então vamos falar com Deus antes de começar? Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez unidos para aprendermos mais a Tua Palavra, sobre o que o Senhor nos ensina, que o Senhor possa falar no nosso coração e nos ensinar mais de Ti. Que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças e cada um daqueles que estão ouvindo e participando dessa live. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo de hoje, ele se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 a 4, onde está escrito assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas o que esse versículo está querendo dizer? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, ele desceu dos céus, veio à terra e padeceu. Ele morreu como homem, como ser humano, para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de errado. Nós sim, mas ele tomou o nosso lugar naquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Só que ele não continuou morto, não. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, hoje ele está vivo para a glória de Deus, ele está nos céus e preparou um lugar muito lindo para nós, para morarmos com ele para toda a eternidade. Hoje ele está vivo lá nos céus, segundo as Escrituras. E na nossa história de hoje nós vamos ter 3 personagens principais. Um deles é Daniel, o Sérgio e o Rodrigo. Esses 3, eles eram muito amigos, só que o Daniel e o Rodrigo, eles eram melhores amigos. Desde bem pequenininhos, eles iam um na casa do outro, gostavam de brincar juntos, as famílias se conheciam. E numa bela manhã de sábado, os 3 amigos se reuniram na casa de Sérgio, e era a primeira vez que eles iam lá visitar o Sérgio na casa dele. E era sábado, de manhã, aquele dia ensolarado, aquele dia gostoso. E eles estavam lá brincando, jogando bola, videogame, comendo de manhã, quando o Sérgio, esse aqui de azul, ele teve uma ideia
e chamou os dois para o quarto dele, para correrem rápido pro quarto dele, que ele teve uma grande ideia. Aí ele fechou a porta para que a mãe dele não escutasse a conversa. E a ideia de Sérgio era de criar um clube de amigos, só que para participar desse clube tinham que cumprir um desafio, e o desafio era roubar alguma coisa, nem que fosse bem pequenininha, uma coisa simples de alguém, porque aí seria uma prova de coragem para entrar no clube do Sérgio. Mas Daniel, ele sabia que roubar alguma coisa de alguém, por mais que fosse pequena, uma coisinha assim tão simples, era roubo. E era uma coisa que não agradava a Deus, ele sabia disso. E aí ele mostrou um chocolate que ele pegou na banca da Dona Lúcia. Ele comprou um chocolate, enquanto ela procurava o troco, ele pegou outro chocolate e escondeu no bolso. Olha só, coisa feia. E ele estava mostrando para os seus amigos, olha só o chocolate que eu roubei. E aí ele deu um pedaço pro Rodrigo, um pedaço pro Daniel, só que o Daniel não aceitou, porque ele sabia que aquilo era um roubo e era uma coisa errada. Ele não poderia comer algo que não era dele, que não foi pago, né? E aí Daniel falou que não iria participar desse clube porque ele não ia cumprir esse desafio, porque ele sabia que era errado e ele não ia fazer isso. Aí ele chamou o Rodrigo para ir embora. Só que o Rodrigo continuou sentado no sofá, pensando na ideia, será que eu vou participar desse clube? Ah, mas é só um chocolatinho, não vai dar em nada, não é a mesma coisa que roubar um banco. É só um chocolate, que vale o chocolate. E ele queria participar desse clube. Então o Rodrigo começou a ficar todo animado, todo entusiasmado e saiu correndo do quarto para ir cumprir o desafio, né? E Daniel, ele ia embora. Ele ia estar fazendo o que ali? Ele sabia que aquilo era errado e ele não ia fazer aquilo. Porque ele sabia que aquilo era pecado e não agradava a Deus. Porque o pecado é o quê? Tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz, que não agrada a Deus. E roubar é uma coisa que agrade a Deus? Não. Roubar não agrada a Deus. E nem as pessoas também, né? E aí, quando Daniel, ele ia embora da casa de Sérgio, ele era um menino bem maior do que Daniel, ele era até mais velho, puxou o Daniel pelo braço e disse, não, você não vai embora não. Você vai ficar aqui e vai esperar o Rodrigo voltar, que eu vou mostrar pra você o quanto ele é corajoso. Ele não é um menininho de igreja que não gosta de fazer nada. O Sérgio estava zombando de Daniel, mesmo que ele estava querendo fazer a coisa certa, mas Sérgio não estava ligando pra isso. E aí, ele deixou o Daniel lá esperando o Rodrigo voltar, pra provar pra ele que o Rodrigo era um menino corajoso. Mas Daniel, lá no fundo, ele orava a Deus silenciosamente pedindo para que o Senhor o ajudasse a explicar para os seus amigos que aquilo que eles estavam fazendo não era uma coisinha boba, mas era uma coisa séria. Roubar é uma coisa séria, por mais que seja um chocolate, uma borracha, um docinho, essas coisas nesses lugares que a gente acha que, mas é só um pecadinho, é só uma mentirinha. Mas eu não falei nada demais, mas o pecado, ele não agrada a Deus, por mais que seja pequenininho aos nossos olhos, mas não agrada ao Senhor. E a gente tem que se afastar dessas coisas que não agradam a Deus. E lá no seu íntimo, no seu coração, o Daniel estava pedindo ajuda a Deus para explicar para seus amigos que aquilo era uma coisa errada, que eles não deveriam estar fazendo. Quando o Rodrigo chegou na casa de Sérgio todo animado, mostrando um sorvete que ele tinha comprado com o sorveteiro que sempre passava naquela rua. E ele tava falando lá todo animado, olha, esse é o sorvete que eu comprei e esse é o sorvete que eu peguei do carro do sorveteiro sem ele nem perceber. E aí ele começou a dividir esse sorvete com o seu amigo Sérgio, todo animado, todo feliz. E aí Daniel falou, Rodrigo, você sabe que isso que você fez não era uma coisa certa, né? É errado, isso é roubo, isso é furto, não agrada a Deus e nem as pessoas também. Quem se agrada de uma coisa dessas, né? Quem acha isso bonito, roubar uma coisa que não é sua, roubar uma coisa de alguém? E aí Rodrigo começou a pensar, tipo, é verdade, né? Mas, é só um sorvetinho, não é nada demais. E ninguém percebeu, o sorveteiro nem percebeu, é tão baratinho, ele nem vai ligar. Mas o Daniel sabia que aquilo era errado. Tava tentando explicar pro Rodrigo isso.
o Rodrigo, no fundinho, ele sabia que o que ele tinha feito era errado, mas pelo menos ele tinha entrado no clube do Sérgio. E aí, enquanto os dois estavam comendo, o Daniel saiu da casa de Sérgio sem que nem eles percebessem. Porque Daniel não queria estar naquele lugar. E, na verdade, ele queria conversar com o Rodrigo no secreto, né? Só entre os dois, para explicar para ele, olha, o que você fez é errado, não agrada a Deus, é uma coisa feia. E aí ele saiu e ficou esperando na escada da casa dele, bem na frente da porta dele, esperando o Rodrigo passar por lá. E ele sabia que o Rodrigo sentia lá no fundo que o que ele tinha feito era errado e que ele poderia ir atrás do Daniel. E não é que foi verdade? Enquanto o Daniel estava lá sentado na porta da casa dele, veio o Rodrigo com a cabeça baixa, meio triste. Sabe quando você faz uma coisa errada? Aí logo depois você pensa, poxa, não devia ter feito aquilo. Acho que foi errado, não devia ter falado aquilo, não deveria ter mentido. Quando você faz uma coisa errada, aí depois você reconhece o que você fez, você fica triste. Então, era exatamente assim que o Rodrigo estava se sentindo. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado, só que não sabia a gravidade disso, né? E aí, Daniel começou a conversar com o Rodrigo sobre o que ele tinha feito. Falando, olha, por mais que seja só um sorvetinho, é pecado, é um roubo, não agrada a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Mas aí Rodrigo falou, mas eu nem conheço muito sobre Deus, nem sobre o que é pecado, nem sobre o que são essas coisas. E era só um sorvete. E aí ele falou assim que o meu pai diz que ser crente, ser cristão, essa coisa de igreja, é só coisa de velho. Que ninguém tem que ficar indo para a igreja. Criança precisa ir para a igreja para quê? Não precisa. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. É mudar a sua vida, ser transformado por Jesus, é buscar a Ele, ler a palavra dEle, louvar a Deus. Deus, Ele nos abençoa e Ele nos guia e Ele cuida de nós quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Ser cristão é muito mais do que ir só para a igreja, não é coisa de velho não. É coisa de criança, é coisa de jovem, é coisa de adulto, é coisa de idoso. Todos nós precisamos de Cristo, precisamos ir à igreja. E é isso que Daniel estava explicando ao Rodrigo. Que isso não era coisa de velho. Isso é para todos nós precisamos buscar a Deus, conhecer a Jesus. E por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Por mais que o Rodrigo tenha roubado só um sorvetinho, mas quem nunca fez uma coisinha assim de nada e pensou, né, mas é tão pequenininho, Deus nem vai se importar, nem é pecado tão grande assim. Mas todos nós pecamos, todos nós somos falhos e nós precisamos do perdão de Deus, pedir perdão para Deus todos os dias. Porque nós pecamos todos os dias, nós somos pecadores. Mas foi por isso que Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. E todos os dias nós precisamos nos esforçar para tentar ser melhor, para tentar ser igual a Jesus, que era perfeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha. E aí, naquele momento, a mãe do Daniel convidou eles para almoçar, porque a mãe do Rodrigo ia sair com o pai dele. E aí o Rodrigo tava falando que ele gostava muito de ficar na casa de Daniel, por mais que a casa do Rodrigo é aquelas casas chiques, sabe? Que tinha aquela TV grande, o pai dele tinha um carro do ano, aquele carro top, aquele carro bonito, aqueles móveis legais, aquele videogame. Por mais que a casa dele seja tudo isso, ele não passava muito tempo com a família dele. Por isso ele gostava de ir na casa de Daniel. Porque por mais que lá seja simples, uma casa humilde, a família era muito amorosa, muito cuidadosa, eles eram muito unidos. E aí todos se sentaram à mesa para almoçar. E antes de eles comerem, o pai começou a agradecer ao Senhor, agradecer a Deus pelo alimento. E eles começaram a orar juntos pela comida. Enquanto o pai estava orando, Daniel estava pensando na oração que o pai estava fazendo, agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus pela saúde, pelo dia, pelas misericórdias do Senhor, pelos cuidados do Senhor. E aí Daniel começou a pensar, nossa, é verdade, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e Ele tem me dado tantas coisas boas, Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha família e Ele tem me dado a salvação.
Eu deveria mostrar para o Rodrigo o quanto é bom servir a Jesus e mostrar para ele o sacrifício que Jesus fez na cruz e que ele pode perdoar os nossos pecados. E aí, Daniel, lá no seu íntimo, começou a falar com Deus: Senhor, me ajuda a explicar para o Rodrigo, a explicar para os meus amigos o que o Senhor tem feito por mim e o que o Senhor pode fazer na vida dele também. E naquele mesmo momento, o sorveteiro passou na rua. E Daniel se levantou daquela mesa todo rápido, todo energético, saiu correndo e foi embora. Aí a família ficou pensando o que Daniel foi fazer, porque o Daniel saiu correndo. E quando ele voltou com umas moedinhas na mão e começou a explicar. Ah, um amigo meu, ele roubou um sorvete do sorveteiro hoje pela manhã e eu queria mostrar pra ele que o que ele tinha feito era errado e queria fazer uma ilustração do que o Jesus fez por mim. Eu não fiz nada, eu não roubei o sorvete de ninguém, mas o meu amigo roubou. Só que eu fui lá e paguei o preço pelo erro dele, eu paguei pelo sorvete. E foi a mesma coisa que Jesus fez por mim. Eu fiz coisas erradas, Jesus não fez nada de errado. Mas quem pagou o preço pelos meus erros, pelos meus pecados, foi Jesus. E aí, o Rodrigo, naquele momento, começou a entender tudo que o Daniel estava querendo explicar para ele. E aí ele disse: ah, fui eu que roubei o sorvete. E agora eu consigo entender que eu errei e Jesus perdoou os meus pecados através do sacrifício naquela cruz. E aí Rodrigo começou a entender tudo, estava tudo tão esclarecido na mente dele. E ele ficou feliz, porque Jesus estava dando uma nova oportunidade para Rodrigo. E apesar dele ter feito uma coisa errada, o Senhor Jesus poderia perdoar e ajudar ele a ser uma pessoa melhor. E aí naquela conversa com o pai de Daniel e ele, começaram a conversar falando sobre o amor de Jesus, como ele perdoa, como ele cuida de nós, como ele nos guia e nos ajuda a ser pessoas melhores quando nós queremos. O Rodrigo ficou feliz de estar ali e ele se arrependeu do seu erro. E também aceitou Jesus como seu Salvador. E ele estava tão feliz e não conseguia entender como ele, sendo uma pessoa falha, podia ser tão importante para Deus. E nós somos muito importantes para Deus. Apesar de tudo isso que nós fazemos, apesar de sermos falhos, de pecarmos, né? O Senhor Jesus, ele nos ama. Apesar de tudo, o Senhor Jesus, ele nos ama e somos importantes para o Senhor. E o que nós podemos aprender nessa história é que o Senhor Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá essa nova chance de nos aproximarmos de Jesus e sermos como Daniel. Quando a gente vê uma coisa errada, não fica calado não, a gente falar para a pessoa: olha, isso é errado, isso não agrada ao Senhor Jesus. E olha só, através da vida de Daniel, ele alcançou uma vida para o Senhor Jesus. O Rodrigo conheceu Jesus através de Daniel. E o Rodrigo falou ainda sobre o amor de Jesus para um sorveteiro, falou para ele que foi ele que roubou o sorvete e falou também por Sérgio. Então tá vendo quantas pessoas foram alcançadas através da vida de Daniel? Pois é, nós precisamos seguir esse exemplo também, falar do amor de Jesus para as pessoas, que o Senhor Jesus, ele salva, ele transforma vidas e ele pode salvar a sua família, ele pode salvar os seus amigos, os seus familiares, os seus conhecidos. Então você precisa falar de Jesus para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Precisamos seguir o exemplo de Daniel, né? Então, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos pedir para que ele nos ajude a ser pessoas melhores, a ser pessoas que agradam o Senhor, que falam do amor de Deus, porque ele cumpra a sua vontade na nossa vida, para que a gente não fique calado quando vê uma coisa errada, para que a gente não fique tímido, né, de falar de Jesus para as pessoas, que tem gente que não gosta de falar de Jesus, tem gente que tem medo ou tem vergonha, mas vamos falar para Deus nos ajudar nessas coisas, nos transformar, nos mudar, ajudar a ser pessoas melhores e a falar do amor de Jesus às pessoas que precisam. Então vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por esta história que nos traz tanto ensinamento. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe dos nossos erros, das nossas falhas, que nós somos pecadores, sim, mas o Senhor nos perdoa.
apesar de tudo, porque o seu amor é grande e a sua misericórdia é infinita, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te pedimos também, Deus, para que nos ajude a falar do seu amor às pessoas, para que venhamos ser missionários dentro da nossa casa, na nossa rua, na nossa escola, que o Senhor possa nos capacitar para isso, que o Senhor possa nos usar para fazer a tua vontade. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima aula. 1, 2, 3, palavrinhas! Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim.